Oi, gente, meu nome é Beatriz. Eu vou apresentar sobre a temática de técnicas de processamento de linguagem natural em denúncias criminais, automatização e classificação de textos em português coloquial. Dentre os temas possíveis, eu escolhi esse porque é um tema que eu já venho pesquisando, que é na área de NLP, e eu acho muito interessante pesquisas voltadas a essa área. Acho que tem muito a ser estudado e abordado, e achei muito interessante esse trabalho. Então, eu vou falar sobre alguns pontos do trabalho: mineração de dados, máquina de vetores de suporte, a metodologia, o estudo de caso, os resultados obtidos nesse trabalho e as conclusões que nós podemos tirar com esse estudo. Então, contextualizando a ideia da pesquisa, voltada para a insegurança, que tem sido uma das preocupações para os brasileiros, mais especificamente com a cidade do Rio de Janeiro, que possui um Disque Denúncia, que é uma central de atendimento para auxiliar as autoridades locais no esclarecimento de crimes e delitos. Então, a pessoa ela pode entrar no Disque Denúncia, fazer uma denúncia, e a partir disso as autoridades locais elas podem mapear os crimes, enfim, pensar em alguma agilidade para mapear esses crimes e, enfim, combatê-los, né? Que é o objetivo. Então, a partir disso, a proposta desse trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta em machine learning para automatizar o processo de análise e classificação dessas denúncias. Então, a proposta é você pegar essas denúncias feitas no Disque Denúncias e conseguir analisar essas denúncias e classificá-las. Porém, o maior obstáculo para atingir esses objetivos é o fato de que os textos das denúncias são escritos em português informal e apresentam muitos erros ortográficos, sintáticos e semânticos. Então, começando com os temas que vão ser abordados nesse trabalho, né? Nós vamos falar sobre mineração de dados. Na mineração de dados, vamos falar sobre pré-processamento e vetorização. Pré-processamento, ele é responsável pela preparação do texto para ser processado pelo modelo. E a vetorização, ela vai fazer uma representação numérica do texto para ser interpretada pelo modelo. Então, no pré-processamento, esse trabalho, ele fez esses seguintes passos. Então, para processamento, como foi comentado no slide anterior, ele vai pegar o texto, a denúncia, no caso, como ela foi feita, e vai fazer todo um processamento para o modelo conseguir extrair o que é o objetivo do modelo, né? Então, no pré-processamento, a gente vai receber o texto integral da denúncia e fazer, nesse caso específico, a remoção dos acentos, o case folding, que é transformar todas as letras em maiúsculas ou minúsculas, fazer a remoção de dígitos, que é retirar todos os dígitos do texto, a remoção de pontuações, a tokenização. A tokenização, ela vai dividir o texto em pedaços menores, pode ser o texto todo em frases ou em palavras. Então, eu vou segmentar esse texto em palavras ou frases. Aí a substituição de acrônimos, a remoção das stop words, correção ortográfica e estemização. Esses são os passos de pré-processamento que foram utilizados nesse trabalho. A vetorização, como eu já havia comentado, ela vai fazer uma representação numérica do texto, vai transformar cada palavra em um número, digamos assim, uma representação numérica. E nesse trabalho foi utilizado o conceito de bag of words, onde o documento é representado apenas pelo conjunto de palavras que o compõem. E a matriz do documento é representada pela ponderação TF-DF, que é composta pela fusão entre a frequência do termo e a frequência inversa do termo. Ela avalia
tanto a frequência de um termo no documento como a ocorrência dele em toda a coleção. Então, a vetorização utilizada aqui, ela não vai dar importância somente à frequência de uma palavra no meu documento. Ela vai fazer uma ponderação da importância dela em todo o contexto. Estou aqui vendo um pouco melhor sobre o cálculo do TF-DF. Como foi dito, ele tem o objetivo de transformar os termos de um documento em vetores de peso. E ele é composto pela fusão entre a frequência do termo e a frequência inversa do documento. Então, o TF vai representar a frequência do termo I pelo total de termos no documento, ou seja, vai ser a frequência do termo, vezes o IDF, que é a relevância desse documento, desse termo no documento todo. Então, isso vai trazer a ponderação TF-DF. O modelo abordado nesse trabalho é o máquina de vetores de suporte. E esse algoritmo, ele consiste em criar classificadores lineares capazes de separar conjuntos de dados através de um hiperplano. Então, seu objetivo é encontrar um hiperplano separador entre os dados através dos vetores de suporte e margem ótima. Ele pode ser usado para dados não linearmente separados. Então, o objetivo desse modelo vai ser fazer a classificação dos temas das denúncias, mais especificamente. E aqui são as métricas de desempenho utilizadas no trabalho. Nós temos todas essas métricas. E a metodologia para a pesquisa foi feita da seguinte forma. Foi feito a coleta da base inicial, as denúncias, como elas foram feitas, e a partir disso foi feito o pré-processamento, que são os passos que eu já comentei. Então, ele vai seguir todo o pré-processamento básico, que é a remoção de acentos, case folding, remoção de dígitos, remoção de pontuação, substituição de acrônimos, tokenização e remoção das stop words. Só com esse pré-processamento básico é composto a base de dados 1, a base pré-processada 1. Aí a base pré-processada 1, com a estematização, que a estematização é deixar a palavra só com seu radical, foi feita a base 2. A base 3, ela é feita com a base 1, que é o pré-processamento básico, com correção ortográfica. E a base de dados 4 é a base de dados 3 com a estematização. Então, nós temos essas quatro bases de dados para fazer o estudo de caso. Então, o estudo de caso foi realizado a partir de denúncias realizadas entre os dias 30/7/2016 e 12/9/2017, contabilizando um total de 8.887 denúncias nesse período. E essas denúncias foram classificadas em 15 assuntos diferentes: armas, foragidos da justiça, homicídios, meio ambiente, enfim. Estão aqui os 15 assuntos que foram possíveis de ser classificados dentro dessas denúncias feitas nesse determinado período. Então, após as 4 bases de dados serem submetidas à validação cruzada e considerando as combinações exaustivas dos parâmetros do SVM descritos anteriormente, essa tabela apresenta os 3 melhores resultados de acurácia média para a base de dados aplicada. Então, pode-se verificar que o classificador SVM, que utiliza a função núcleo polinomial, obteve melhor desempenho do que as demais configurações. E o resultado da validação da base 1 não estava entre nem os 10 modelos de base
de forma geral. Lembrando que a base 1, ela não tem nem a esquematização e nem a correção ortográfica, ela é a base com pré-processamento básico. Então, essa aqui foi a parametrização com os modelos de SVM e as bases de dados. E os resultados que nós podemos analisar é que o modelo PolySVM8 obteve o melhor desempenho de acurácia média de validação para as bases 2 e 3, que são as bases com a esquematização e a correção ortográfica, respectivamente. A base 4, ela teve como melhor modelo o PolySVM9, sendo o melhor resultado na classificação geral de métricas de validação do aplicativo, e por isso escolhido como solução e aplicada à base de teste, ou seja, esse foi o escolhido. E a classe de homicídios, roubo geral e crimes contra crianças, mulheres e idosos ficaram próximos à acurácia total de 76,11%. Como era esperado, a nuvem de palavras é possível verificar termos ligados à violência e segurança pública. Então, aqui é a nuvem de palavras gerados para a base 4, que é a base com correção ortográfica e com esquematização, para o modelo PolySVM9. Então, nós podemos observar que para essa base de dados e para esse modelo, esses foram os temas classificados. E nós podemos observar que tem muitas palavras, muitas classificações ligadas realmente à segurança pública, né? Como drogas, arma, bandido, além de localizações, né? Então, o que nós podemos concluir com esse trabalho é que os resultados encontrados são positivos e levam à conclusão de que o classificador constituído tem boa capacidade de generalização, com métricas satisfatórias, ou seja, ele consegue classificar bem os temas das denúncias, apesar da problemática do português coloquial. As etapas de pré-processamento são importantes, devendo ser analisadas e administradas com cautela. A parte do pré-processamento, ela é de extrema importância porque ela altera diretamente no resultado que nós vamos obter com o modelo. Então, é extremamente importante dar atenção para o pré-processamento e testar algumas combinações para saber qual vai ser melhor para o objetivo da pesquisa. E é importante também destacar que as bibliotecas que foram usadas no pré-processamento, as bibliotecas NLTK, são desenvolvidas sobre um corpus contendo textos formais, baseado na forma culta da língua portuguesa e, portanto, muito diferente dos textos observados na denúncia. E isso vai afetar diretamente na eficácia e na acurácia do nosso modelo. Então, apesar da base ter um corpus menos formal, trata-se de um grupo pequeno de palavras para ser considerado expressivo no processo de determinação de erros ortográficos, e ainda está distante da forma coloquial e com muitos erros morfossintáticos. Então, ainda é preciso abranger mais essa pesquisa sobre linguagem coloquial, termos regionais e e termos que não são da norma culta portuguesa, porque as bibliotecas mais utilizadas, como a NLTK, elas utilizam na sua base a norma culta. Então, é necessário pesquisar mais e abranger novos corpos que possam suprir essa necessidade, tanto para esse exemplo desse trabalho, como, por exemplo, textos na internet ou em qualquer outro lugar que não tenha, em sua maioria, textos formais, textos mais coloquiais. Então, esse tipo de conteúdo
pois esses textos mais coloquiais ainda são um desafio para o processamento de linguagem natural e é necessário novas pesquisas e novas soluções para esses temas. Aqui são algumas referências utilizadas nesse trabalho. E muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido a proposta desse trabalho.